Esse texto são três versículos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 3. Você que está em casa, acompanhe o texto conosco, a nossa versão é revista e atualizada. O texto diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações, que nós possamos, Senhor Deus, ser sempre transformados, aperfeiçoados pela tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos abrir os nossos corações e assim, Senhor Deus, deixar o teu Santo Espírito operar em nossas vidas, Pai. Senhor, Pai, é que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. Podeis assentar. O título, meus irmãos, dessa meditação nessa manhã é O Caminho da Felicidade. O caminho da felicidade. Meus irmãos, quando nós olhamos para a humanidade, nós vemos que o ser humano está em busca da felicidade. E quando nós entramos nesse texto, alguns domingos atrás, nós falamos que nós iríamos delinear as nossas vidas para depois nós alcançarmos versículo a versículo esse sermão tão importante que é o Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos para nós mesmos, nós estamos em busca da felicidade. Nós construímos ações que têm a finalidade de sermos felizes. Cada ação nossa, ela contribui para o nosso pensamento de encontrarmos momentos felizes, e esses momentos possam ser o mais duradouros possíveis, seja na carreira, na profissão, seja nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos, na nossa intimidade como casal, seja no casamento, seja na família, seja nos nossos estudos. Quando nós olhamos para o futuro das nossas vidas, nós procuramos um futuro a qual nós sejamos felizes. Nós não queremos, irmãos, pensar em um futuro a qual esse futuro é um futuro atribulado, é um futuro pesaroso, um futuro preocupante, um futuro atormentador para as nossas vidas. Nós queremos, nós ansiamos, nós oramos em busca de um futuro afortunado para nós, um futuro encorajador, um futuro estimulante, um futuro que seja promissor para cada um de nós. Nós estamos em busca de um feliz para sempre para as nossas vidas. Quando nós olhamos para as literaturas clássicas, nós encontramos isso. Seja uma Shangri-La, seja uma terra do nunca, seja um príncipe encantado, nós estamos buscando a felicidade. Na filosofia antiga, meus irmãos, existem duas palavras que eram fonte de debate e de discussão e de encontrar um conceito com eles. O som ainda não está muito bom aqui em cima, está meio estranho o som aqui. Tinha uma palavra, duas palavras que incomodavam a sociedade da época. Uma palavra era a palavra eudaimonia. A palavra eudaimonia, traduzida para o português, quer dizer a felicidade da alma. Os filósofos discursavam sobre a felicidade da alma. E o caminho para encontrar essa felicidade, os filósofos falavam que era a ataraxia. O que é a ataraxia? A tradução para o português melhor que nós temos é a
imperturbabilidade da alma. É a condição da alma não ser perturbada. Quando nós conseguimos, pelos filósofos, chegar numa condição a qual a nossa alma não é perturbada pelos ambientes externos, pelo ambiente externo, nós alcançamos a felicidade da alma. Quando nós olhamos para o texto bíblico, o linguajar bíblico traz esses dois conceitos numa outra palavra. A palavra que nós temos na Bíblia e no conceito neotestamentário é bem-aventurança. Bem-aventurança é o termo usado pelos escritores bíblicos para poder definir esses dois conceitos filosóficos que era tão procurado naquela época. Ter uma situação a qual nós consigamos viver, a qual a nossa alma não é agredida negativamente, a tal ponto que nós encontramos a felicidade da alma. O ser humano, meus irmãos, anseia por ser bem-aventurado. É o grande alvo da humanidade, é ser feliz. O mundo à nossa volta anela, o mundo deseja obter a felicidade, mas só que quando nós olhamos para o mundo, nós vemos como é trágico, como é triste observar que a humanidade está procurando a felicidade da forma errada, está buscando essa felicidade por caminhos tortuosos, buscam de tal modo que o que encontram no meio do caminho são infortúnios, são infelicidades, são tristezas, são desgraças, são doenças da alma, ações que até produzem felicidade por um curto espaço de tempo, que fazem com que apague da mente certos momentos, mas logo após intensificam a miséria e a escravidão do homem. Meus irmãos, esse é o caráter enganador do pecado. O pecado oferece felicidade, o pecado oferece bem-aventurança, mas na verdade ele conduz à infelicidade, na verdade ele conduz a um infortúnio, à condenação eterna. Está melhorando o som. A condenação eterna. Essas são as fontes do adultério, da corrupção, dos vícios, do furto, da fofoca, dos desvios sexuais. Eles prometem muito, mas não cumprem nada. Prometem, mas não cumprem. Nós vemos uma humanidade doente, triste e infeliz. Esses caminhos não fazem do homem bem-aventurado. Meus irmãos, todos nós queremos ser bem-aventurados. Somos desejosos pela felicidade da alma. Queremos olhar para o futuro com vontade de que Ele venha às nossas vidas. Nós queremos encontrar um estágio da nossa vida a qual a nossa alma não seja perturbada. Suspiramos pelo paraíso que traz a paz às nossas vidas. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, meus irmãos, o Sermão do Monte, nós encontramos esse caminho. No Sermão do Monte nós encontramos o caminho para a felicidade. É o sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho certo para nós encontrarmos a felicidade da nossa alma. Nós nos deparamos nesses 3 capítulos com a grande aspiração do ser humano. O Sermão do Monte é o caminho, meus irmãos, para sermos bem-aventurados. Nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, nós estamos justamente no limiar da nossa trajetória, no limiar do nosso caminho. Ele vai delinear as qualidades essenciais para sermos bem-aventurados. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte e nós olhamos para o capítulo, verso 2, o Senhor Jesus Cristo, o texto vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo passou a ensiná-los. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós temos lições para nós alcançarmos a tão esperada felicidade.
nós olhamos para ele e reconhecemos que verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesses 3 capítulos. Ele nos ensina, meus irmãos, a sermos bem-aventurados. E quando nós olhamos no âmbito geral da fala do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos 4 importantes lições que o nosso Senhor Jesus Cristo traz para a nossa vida. A primeira lição, meus irmãos, para a nossa meditação, a primeira lição que o texto nos traz, que todos os 3 capítulos nos trazem para a nossa vida, é que as bem-aventuranças refletem como o cristão deve ser. As bem-aventuranças refletem como o cristão deve ser. Meus irmãos, quando nós olhamos para a bem-aventurança, nós não estamos olhando a descrição de certos homens, de certas mulheres. Nós não estamos diante de alguma pessoa excepcional e virtuosa que o Senhor Jesus Cristo está descrevendo. O Senhor está descrevendo como o crente deve ser. Não são as características de um profeta, não são as características de um apóstolo, não são as características de um pastor, de uma liderança, de um determinado tempo da igreja. Jesus não começa esse sermão nesses 3 versículos dizendo o seguinte: olha, eu vou ensinar para vocês o estilo de vida de algumas pessoas notáveis. Não, o texto começa o seguinte: Jesus começou ensinando aquele povo, ensinando aquela multidão, ensinando aqueles homens, aquelas mulheres. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vemos Jesus Cristo apresentando as características daqueles que seguem ao Senhor Jesus, que seguem a sua voz, das suas ovelhas. Nós estamos diante, meus irmãos, das particularidades daqueles que são chamados povo de Deus. As bem-aventuranças, meus irmãos, não são focadas em um cristão excepcional. Não é aquela mulher de oração, não é aquele pastor abençoado que eu gosto de ouvir todas as manhãs. As bem-aventuranças são as qualidades e os atributos de um cristão que tem o Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé. Descreve como o crente deve ser. Tá bom agora, Irã, tá ótimo o som aqui. Obrigado. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós encontramos, irmãos, as nossas qualidades. As nossas qualidades. Mas será que nós encontramos mesmo? Será que quando nós olhamos para o Sermão do Monte, quando cada um de nós, individualmente, lemos esses 3 versículos, nós encontramos as nossas qualidades, ou nós olhamos para ele e encontramos tudo o que falta em nossas vidas? Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: revelado por Deus, ele fala o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós fomos chamados para ser santos diante de Deus. Fomos chamados para que a cada dia, dia após dia, nós possamos ter mais da personalidade do reino dos céus e a cada dia termos menos as marcas do mundo à nossa volta. Paulo vai virar lá para a igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, ele vira para aquela igreja e diz o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós fomos santificados em Cristo Jesus e fomos chamados para ser santo. A piedade cristã não é uma vocação de um grupo seleto, como a Igreja Católica diz, os santos católicos. Os piedosos não são reservados à figura dos santos católicos.
A piedade cristã é um chamado do cristão. Nós fomos chamados para ser santo. Espera-se que cada um de nós exemplifiquemos o que está contido no Sermão do Monte para a sociedade à nossa volta. Meus irmãos, para sermos bem-aventurados, nós devemos ser como está no sermão do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira lição que nós temos. As bem-aventuranças refletem como o cristão deve ser. A segunda lição que nós temos aqui no texto, que nós encontramos nos 3 versículos, é que as bem-aventuranças refletem que o cristão deve manifestar todas as suas qualidades. As bem-aventuranças refletem que o cristão deve manifestar todas as suas qualidades. Meus irmãos, as qualidades do Sermão do Monte são esperadas em todos nós. Todas elas nós temos que manifestar. Não é somente isso que nós temos que ser, ela deve ser manifestada integralmente em nossas vidas. Nós devemos olhar para o Sermão do Monte como as nossas qualidades, e ela, na sua integridade, deve ser manifestada em nós. Meus irmãos, não são determinadas bem-aventuranças. Você não olha para a bem-aventurança e fala o seguinte: essa eu manifesto, essa eu não manifesto. Uns são humildes de coração e outros são mansos. Uns são os que choram, outros são os pacificadores. Quando Jesus Cristo se empenha a ensinar o Sermão do Monte, espera-se, meus irmãos, que cada crente, que cada cristão, que cada salvo cumpra todas as qualidades em sua vida. Requer que os crentes manifestem o tempo todo o Sermão do Monte nas suas vidas. A bem-aventurança ou as bem-aventuranças formam um complexo integral, um complexo que nós temos que tê-lo a cada dia em cada um de nós. Nós não podemos separar uma da outra. Eu vou tentar fazer isso e isso aqui eu não vou tentar. Todos nós que somos salvos e pertencemos ao povo de Deus, temos que manifestar todas as qualidades desse sermão em nosso dia a dia. Nós precisamos manifestar essas qualidades. Lógico, irmão, que eu vou te dizer, nós não conseguimos manifestar todas as qualidades de uma vez só. Lógico que nós vamos ver uma qualidade maior do que a outra. Podemos abundar na nossa vida em determinada bem-aventurança e outra não, mas isso não ocorre porque deve ser assim. Isso ocorre porque nós somos imperfeitos. Isso ocorre porque nós somos pecadores. Essa diferença ocorre em nossas vidas porque nós somos limitados e é por isso que nós não conseguimos alcançar todas essas qualidades em nossa vida. Mas em Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo vai dizer à igreja de Filipos o seguinte: diz o seguinte lá: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, dia a dia nós somos aperfeiçoados. Dia a dia nós temos que abandonar as nossas imperfeições. Dia a dia nós temos que assemelhar mais como habitantes do céu, de tal modo que as bem-aventuranças, que o Sermão do Monte venha se manifestar em nossas vidas na sua integridade, na sua totalidade. E quando, meus irmãos, nós somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo, as qualidades do reino passam a fazer parte da nossa vida. O fato, meus irmãos, de nós não evidenciar todas as bem-aventuranças em nossas vidas,
é a prova de que nós somos imperfeitos, é a prova de que nós necessitamos da misericórdia de Deus. Uma bem-aventurança, meus irmãos, exige obrigatoriamente a outra na nossa vida. Os humildes de espírito são aqueles que choram, aqueles que têm fome e sede de justiça, são aqueles que são mansos, são aqueles que são pacificadores. Meus irmãos, nós precisamos manifestar todas as bem-aventuranças, todos esses atributos em nossas vidas, deixar o Espírito Santo ocupar o nosso ser e reinar em nossas vidas. Enquanto houver diferença e discrepância entre elas, significa que nós governamos as nossas vidas e não o Espírito Santo. A terceira lição consequente que nós aprendemos do Sermão do Monte é que as bem-aventuranças não refletem tendências naturais. Um grande erro nosso é tentar entender que as bem-aventuranças são reflexos de tendências naturais da humanidade. As bem-aventuranças não são qualidades humanas. Podemos ter qualidades paralelas, mas o Sermão do Monte extrapola o natural. Os 3 capítulos revelam para nós, para a humanidade, uma ação divina no homem, uma disposição que somente a graça, que somente o Espírito Santo pode fazer em cada um de nós. É impossível, irmãos, ao homem natural gozar das bem-aventuranças de Jesus Cristo. É impossível para o homem natural encontrar o caminho da felicidade por si só, de ser um bem-aventurado. Por natureza, meus irmãos, nenhum ser humano manifesta as qualidades pregadas por Jesus Cristo. Essas qualidades são manifestações espirituais, providas pelo Espírito Santo em nossas vidas. Pertence àqueles a qual tem o Espírito Santo reinando nas suas vidas, aqueles que são moradas do Espírito Santo. Não estão presentes no nascimento biológico, não está presente no homem natural, não está presente no homem e na humanidade não regenerada. Meus irmãos, as bem-aventuranças são uma disposição produzida pela graça divina em nossas vidas. Somente aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador podem, nas suas vidas, manifestar as bem-aventuranças. Quando nós olhamos para a bem-aventurança, nós encontramos as nossas qualidades espirituais. Não são qualidades biológicas, não são qualidades psíquicas, não são qualidades ligadas ao temperamento. Se assim fosse, meus irmãos, se fosse dessa forma, seria fácil executá-las em nossas vidas e seria muito fácil justificá-las de não tê-las em nossas vidas. Seria muito fácil chegar e falar o seguinte: isso é inatingível, eu não consigo chegar a isso porque a minha natureza, a minha psique não consegue chegar a esse ponto, não está ligada às nossas condições biológicas, não é uma coisa animal, não é uma coisa física. O Sermão do Monte fala justamente da nossa relação com Deus. O homem, quando se volta para Deus, o homem, quando está em intimidade com Deus, traz consigo as qualidades que o Senhor Jesus Cristo prega no sermão. São características daqueles que têm intimidade com o Senhor das nossas vidas. São características daqueles que são salvos e não daqueles que estão na sua saúde psicológica. São características daqueles que têm um livro escrito, seu nome escrito no livro da vida, e não daqueles que têm um bom terapeuta. As bem-aventuranças, meus irmãos, é a materialização do Evangelho em nossas vidas. Quando o Evangelho flui em nossas vidas, nós expomos para a sociedade as bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós precisamos de Deus, meus irmãos, para sermos bem-aventurados. Só em Deus nós encontramos o caminho da felicidade. Nós estamos diante daquilo que Deus traz para nós e não de uma tendência natural. Nós estamos diante de uma tendência na vida do ser humano que é altamente espiritual. E aí, meus irmãos, nós levamos a quarta lição que nós aprendemos com o Sermão do Monte. A bem-aventurança não reflete uma tendência natural, e com isso, as bem-aventuranças refletem, meus irmãos, a diferença essencial entre o povo de Deus e o incrédulo. As bem-aventuranças refletem, essa é a quarta lição, refletem a diferença essencial que há entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Não estamos diante de a descrição de algum homem específico. Como eu comecei falando, não é a descrição de um homem notável, de um ser humano notável, de um profeta, de um apóstolo, de um sacerdote, de um santo católico. O Sermão do Monte, meus irmãos, é um divisor de águas. Revela para nós aqueles que atravessam o Mar Vermelho e vão em direção à terra prometida, daqueles que não atravessam o Mar Vermelho e são afogados pelo Mar Vermelho. É um divisor de águas na humanidade. Revela aqueles que estão diante do Senhor. É uma diferença essencial entre o povo de Deus e a sociedade que nos rodeia. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o texto bíblico, em todas as cartas paulinas, pedrinas, de Tiago, de João, todo o texto do Novo Testamento, existe uma afirmação conjunta de que existe uma distinção, e uma distinção que é essencial entre o povo de Deus e o mundo. E essa distinção, meus irmãos, se manifesta em nossas vidas com os atributos do Sermão do Monte. A igreja e o mundo são entidades diferentes. Vivemos juntos, numa mesma época por enquanto, mas somos diferentes. Mas, meus irmãos, com infelicidade, infelizmente, quando nós olhamos para a igreja do nosso século, nós vamos percebendo que essa diferença com o mundo está se estreitando dia a dia. A cada dia a igreja quer se parecer mais com o mundo e menos com o povo de Deus. Nós vemos uma igreja que tem sido mundanizada na nossa época. Vemos uma igreja que tem perdido as qualidades essenciais das bem-aventuranças. Igrejas que têm negociado igreja, meus irmãos, que negociam os princípios fundamentais da sua fé para poder se parecer com o mundo. Não vamos falar de pecado, que isso dói ao ouvido da humanidade. Não vamos falar que Jesus Cristo é o único caminho. Vamos falar que toda religião leva a Deus, porque é agressão ao ouvido daquele que está no mundo. Nós temos uma igreja que negocia seus princípios fundamentais para ser bem vista para o mundo. Igrejas que procuram vantagens materiais com o mundo, que abraçam doutrinas de demônios em suas vidas e negam doutrinas de Jesus Cristo nas suas vidas. Pessoas que admiram pessoas e vozes da sociedade que ensinam tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo é contra. Muitos, meus irmãos, estão aí buscando uma igreja que é mais atrativa e mais próxima do mundo. Buscam uma igreja que emana ideias
da sociedade. Nesses dias, essa semana, um pastor foi para as redes sociais para dizer que Deus não é soberano. Ele declara nas suas redes que Deus não é soberano, que essa ideia não é bíblica, que nós não temos que considerar que existe uma soberania em Deus. Outros vão dizer que a ideia conservadora de um Deus que protege, que zela, que ama, mas repreende, é uma ideia arcaica. Quantas pessoas estão abraçando essas qualidades? E com isso, meus irmãos, o caminho da felicidade vem se apagando em nossos séculos. Olhamos para uma sociedade infeliz, olhamos para uma sociedade que não tem perspectiva. O ser humano não consegue ser bem-aventurado. Pessoas dentro da igreja não conseguem ser bem-aventurados. Repito o que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 16, sede santos, porque eu sou santo. Nós fomos chamados para ser santo, e nessa santidade nós encontramos o caminho da felicidade. Diante da vontade de Deus, nós encontramos a felicidade e nós somos bem-aventurados. Essa convocação que está em Pedro sinaliza para nós, igreja, a diferença essencial que existe entre igreja e mundo, entre o povo de Deus e quem não é povo de Deus. E concluindo a mensagem dessa manhã, convidando o grupo de louvor para estar aqui comigo. Meus irmãos, a humanidade está em busca da felicidade. Todos procuram esse caminho. É um desejo nosso. Nós ansiamos por isso. Nós oramos por isso. Nós queremos ter a imperturbabilidade da alma. Queremos viver numa situação a qual a nossa alma não é agredida pela sociedade à nossa volta. As bem-aventuranças, meus irmãos, são as expressões dessa busca que nós ansiamos. Quando nós as apresentamos, é porque temos a felicidade de ter Deus conosco a cada momento. Nós devemos ambicionar em nossas vidas, a cada dia, a nos assemelharmos com Jesus Cristo, a tê-lo como exemplo, a seguir os seus ensinamentos. Que oportunidade nós temos, meus irmãos, de estarmos diante do Sermão do Monte. Que oportunidade temos de entrar como igreja, domingo após domingo, entendendo, desbravando o Sermão do Monte. Que nós possamos subir ao monte com um anelo em nossa alma. Que nós possamos, através do nosso Senhor Jesus Cristo, encontrar a motivação que Ele teve para poder ensinar esse sermão às nossas vidas. Que nós possamos, meus irmãos, revelar ao mundo as marcas que nos fazem povo de Deus. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso porque Deus quer que nós sejamos bem-aventurados. Que nós venhamos encontrar o caminho da bem-aventurança, porque foi para isso que Deus enviou o seu único Filho. Deus enviou o seu único Filho para salvar o homem que está perdido, para salvar o homem que está sem caminho. Jesus Cristo veio ao mundo, meus irmãos, para nos dar a vida. E em João, capítulo 10, verso 10, parte B do versículo, o texto vai dizer, Jesus Cristo vai dizer: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Deus, meus irmãos, chama todos os homens, Deus chama todas as mulheres, Deus
Deus chama todos os jovens, Deus chama todas as crianças. Nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados para a salvação, nós fomos chamados para desfrutar da paz que só Jesus Cristo pode dar. A Bíblia vai dizer que o único caminho para a vida eterna é Jesus Cristo e não há outro. E com isso nós somos convidados a buscar a paz que Ele traz aos nossos corações. E assim, somente assim, não há outra forma, nós encontramos o caminho para a felicidade da humanidade. Nós encontramos o caminho da felicidade do homem. Estar sempre